A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline e começo esta programação em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e a Bispa Rosana Ferreira, que são os bispos primazes do nosso ministério. E começamos hoje um novo projeto aqui na Play TV. E você, a partir de hoje, estará acompanhando esta programação que leva a mensagem da graça de Deus. Você vai poder todos os dias assistir a uma parte da mensagem que foi ministrada pelo meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, no altar da nossa sede internacional da Igreja Cristo Vive. E nós estaremos juntos também falando da palavra do Senhor, trazendo à nossa memória, aos nossos pensamentos, aquilo que pode nos dar esperança. Em um mundo tão caótico, em um momento onde nós estamos vivendo numa sociedade tão problemática, com tantas questões que precisam ser resolvidas, precisam ser de alguma forma solucionadas, nós estamos levando até você uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Nós vamos compartilhar durante toda a semana, sempre nesse horário, promessas de Deus, orientações bíblicas, sabedoria divina. Este não é mais um programa como muitos outros programas. Este é um programa que tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso com Deus em primeiro lugar e com a vida das ovelhas do Senhor. Essa é a Igreja Cristo Vive, assim é o nosso ministério. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Hoje é segunda-feira e no nosso ministério, segunda-feira, é dia de oração, intercessão e milagres. Todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, nós nos reunimos na casa do Senhor com este propósito santo, com este propósito que está em linha com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia nos orienta a orarmos, a clamarmos a Deus. Nós encontramos na Bíblia muitos testemunhos, muitas situações onde, através da oração, algo aconteceu. Algo de bom aconteceu, porque é isso que nós esperamos quando nós oramos, não é verdade? Ninguém ora pedindo algo ruim. E se faz isso, não está de acordo com a Bíblia. Nós oramos crendo que algo bom há de acontecer, crendo que Deus nos responderá, crendo que Deus operará em nosso favor. Então, hoje, logo mais às 7h30 da noite, na Rua Maricá, 320 Campinho, nós aguardamos por você. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele deu um conselho muito propício para nós nesses dias de hoje, não só para os irmãos daquela época, daquele tempo, mas para o tempo que se chama hoje. Ele disse assim, em Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O apóstolo Paulo nos deu uma grande dica de vida. Sim, porque qual é a tendência de todos nós, nesses dias caóticos, problemáticos, nessa sociedade tão confusa? É de vivermos ansiosos, é de vivermos angustiados, de vivermos preocupados com a nossa segurança, preocupados com a família, preocupados com as contas. Mas não é vontade de Deus que nós vivamos assim.
Amados do Senhor, precisamos seguir as orientações bíblicas para uma vida bem-aventurada, uma vida feliz. O apóstolo Paulo diz que, ao invés de ficarmos ansiosos, de ficarmos preocupados com alguma questão da nossa vida, nós devemos colocar diante de Deus, através das nossas petições e já com ações de graças, já agradecendo a Deus pela solução, pela orientação, por aquilo que vai suceder em nossa vida por causa da nossa atitude de fé e de oração. E ele diz aqui no versículo 7, uma das passagens que eu creio ser muito apaziguadora, muito confortante para a nossa alma e para o nosso coração, que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você, ao invés de dar lugar à preocupação e à ansiedade, ora ao Senhor, coloca diante dele as suas petições, o apóstolo Paulo diz que a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. A paz que gera equilíbrio, a paz que gera tranquilidade, a paz que gera a certeza de que nós vamos ultrapassar os limites, vamos romper barreiras, vamos vencer os obstáculos. Essa paz, quando nós oramos ao Senhor, ela toma conta do nosso coração e da nossa mente. É uma paz que o mundo não conhece. É uma paz que aqueles que andam distantes de Deus e dos seus propósitos não conhecem. Mas nós que somos filhos de Deus e aqueles que confessam o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, esses conhecem e experimentam essa paz. Hoje, logo mais, às 7h30 da noite, na Rua Maricá, 320 Campinho. Nós temos também um site na internet, www.igrejacristovive.com.br. Acesse nosso site, navegue no nosso site, você vai poder ter maiores informações a respeito do nosso ministério, a respeito da doutrina do nosso ministério, através das nossas atividades, das nossas programações, está tudo lá, dentro do site. E também todas as mensagens arquivadas em áudio, em vídeo, todo o material de apostilas do nosso seminário Casa sobre a Rocha, está tudo lá dentro do nosso site, www.igrejacristovive.com.br. Olha, eu vou ficando por aqui, mas agora você vai ficar com a mensagem da graça de Deus e amanhã eu estarei de volta. Convide alguém para assistir essa programação, chame os seus amigos, a sua família. Tenha este momento no seu dia para renovar a sua esperança, renovar os seus sentimentos, os seus pensamentos em Deus, para que você possa a cada dia experimentar o que é viver com paz no coração, a paz que só o Senhor pode dar. Amém? Graça e paz e até amanhã. O tema de hoje é voando como águia, vivendo grandes possibilidades. Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los.
E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, que manhã maravilhosa, que dia precioso, que momento extraordinário. Estamos na casa do Senhor, estamos em família, família de Deus, somos o teu povo, sentados em torno de uma mesa espiritual para comer o pão da vida, porque não é de pão físico que vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. E neste momento, Senhor, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, para que eu seja tua boca neste momento, e tu fales. Esta palavra vai ser como uma semente, vai ser semeada nos corações de terra boa, ela vai começar a germinar, e vai dar frutos a 30, 60 e a 100 por um da semente, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Minha família, santos preciosos, povo de Deus, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivo, aqueles que são meus filhos na fé. Amada igreja, hoje eu tenho uma grande palavra de ensinamento que levará na prática da palavra todos nós a vivermos grandes possibilidades. E nós estamos ouvindo desde semana passada Deus fazer uma analogia em nosso ministério sobre a águia e o cristão. Se você não veio quarta-feira, entre no blog da igreja, procure adquirir o CD para você não perder o fio da meada sobre esta questão da ilustração da águia. Eu mostrei que a águia é a única ave que enfrenta turbulências, que a sua acuidade visual é extensa, vê quilômetros e quilômetros. É uma ave que consegue erguer 100 vezes o seu próprio peso. É uma ave que sai com o rumo certo. Ela não vai voar de forma incerta. Enfim, nós começamos a aprender coisas muito importantes sobre esta analogia, pelo fato de Deus deixar registrado inúmeras passagens bíblicas sobre a questão da águia. A águia, na realidade, nos ensina a viver grandes possibilidades. E eu estava me lembrando de uma ilustração que há alguns anos eu trouxe à igreja, ainda dentro dessa questão da águia. Um moço subiu a um penhasco. Você sabe, a águia só constrói o seu ninho em penhascos altos. E chegou a um penhasco e pegou um ovo de águia e levou para casa. Em sua casa, na capoeira, tinha uma galinha que estava chocando ovos de galinha, naturalmente. E ele colocou o ovinho lá da águia por baixo da galinha. Passados uns tempos, nasceram 5 pintainhos e nasceu a águiazinha. E a águiazinha foi crescendo. E ela começou a imitar a galinha, começou a imitar os pintainhos, que entretanto foram crescendo. Eles ciscavam na terra, a águia começou também a ciscar. Eles iam com o biquinho procurar algum alimento, ela começou também, batia as asas, enfim. Até que alguém um dia chegou, claro, isto é uma fábula, e disse: olha só, ó águia, você não é galinha. Você já reparou nas suas garras? Você já viu que as suas garras são diferentes das garras das galinhas?
Ela falou, não, é que eu tenho aqui uma artrose, eu nasci com uma artrose. Não é artrose nenhuma, não. Você tem garras especiais. Você já viu o tamanho do seu bico comparado com o bico da galinha? Não, é porque eu tenho um disforme. Você não nasceu nada disforme. Você é diferente. Você não é galinha. Você é uma águia. Você já viu o tamanho das suas asas? Não, é que eu tenho um problema ortopédico. Não tem problema ortopédico. Ouça, não dê desculpas. Você é uma águia, você não é uma galinha. Faça uma coisa, abra as suas asas. A águiazinha abriu as asas, bata com força. Veja, a galinha só anda em pulinhos. Olha o que você pode fazer. Ela começou a bater e finalmente levantou o voo. Ela descobriu qual era a sua verdadeira identidade. E nós estamos aqui exatamente porque o Senhor Jesus Cristo nos tem mostrado qual é a nossa verdadeira identidade espiritual. Nós não somos galinha que fica pulando dentro de capoeira. Nós somos águias, à luz da Bíblia Sagrada, e Deus quer que todos nós subamos alto e voemos longe. Foi para isso que Deus nos chamou. Claro que você pode dizer, sim, mas eu sou um ser humano, como é que é possível isto? Em Marcos 9:23 diz, ao que lhe respondeu Jesus, tudo podes. Por quê? Tudo é possível ao que crê. Então eu quero esta manhã ajudar você a alargar as suas asas de águia, a ver que as suas garras são poderosas para levantar os pesos da vida, a começar a enxergar longe o teu futuro, e que você tem que saber que é possível sim, porque a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso Deus diz, tudo é possível ao que crê. Então vamos dizer juntos esta manhã, tudo é possível ao que crê. Mas vamos dizer um pouco mais entusiasmado. Vamos lá, igreja. Tudo. Olha o irmão da direita e diga, tudo é possível ao que crê. Olha o irmão da esquerda e diga, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. E nós vamos começar a ver exatamente sobre este assunto. O que fala esta pesca maravilhosa de Lucas 5. Fala de uma pesca maravilhosa. Você sabe que existem histórias fantásticas de pescadores. Eu gosto muito de pescar. Aliás, é o meu hobby principal. Eu gosto de pescar. Há muito tempo não faço, mas eu gosto. Já pesquei peixes grandes. Pode acreditar. Não é história de pescador. Pode acreditar, já pesquei peixe grande. Agora, o que eu quero com esta passagem, com a questão da analogia da águia, é que você acredite que é tempo de vivermos grandes possibilidades. Que realmente todas as coisas são possíveis ao que crê. Olha lá o que se passou nesta passagem que eu acabo de ler com você. Diz que Jesus, no versículo 2, viu 2 barcos junto à praia, os pescadores lavavam as redes. Então, Pedro era um exímio pescador, tinha passado a noite toda tentando a pesca e nada pescou. Estavam lavando as redes, dizendo o seguinte, o fracasso bateu, nós não temos como mudar. Eu queria exatamente começar por dizer-lhe o seguinte, amado, o que é permanente é a bênção de Deus. Não é fracasso, quebra, falha, falência. Não é definitivo. Qualquer adversidade que você tenha nunca será definitiva. O que é definitivo é a bênção de Deus. Então, eles lavavam redes porque não tinham pescado nada. Olha lá o que diz a palavra do Senhor. Entrando em um dos barcos, que era Simão, pediu-lhe que se afastasse, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Você sabe, ele emprestou o barco a Jesus, e Jesus agora vinha com a recompensa. Lance a rede para pescar. Ouça, todas as vezes que Deus te pede alguma coisa, Ele não fica sem recompensa. Quando Deus disse, trazei os vossos dízimos,
Ele diz: você me permite, eu vou abrir as janelas dos céus. Quando ele diz dai, ele diz dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Sempre que Deus te pedir alguma coisa, saiba, a recompensa é grande. Ele disse: faze-te ao largo, mas não é para fracassar outra vez, é para pescar. E quando Deus pensou em você, Ele trouxe esta manhã à igreja, e você que é parte da estrutura do ministério, você que tem história conosco, você acabou de ver um casal de noivos, chegaram aqui bebês para a igreja. Então você que é parte dessa história, ouça. Deus te chamou para pescar. Deus te chamou para conquistar. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para ir além do que você imagina que pode. Ele diz: faze-te ao largo para pescar. Amado, ouça. Quando Deus diz alguma coisa, e você vai aprender isso domingo que vem, você tem que agir em cima disso. Então ele diz, quando acabou de falar de Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Ele estava debaixo de uma pressão, de um fracasso. E você sabe, quando alguém pensa numa vida fracassada, pensa o seguinte: não tem jeito. Porque às vezes a pessoa fracassa na família, fracassa nas emoções, fracassa profissionalmente, e a tendência é dizer: olha, não deu nada. Você pensa que a sua vida, porque você teve um erro, teve um fracasso, não vai dar em nada. Mas ele usou uma confissão maravilhosa. Ele diz: mas sob a tua palavra. O que há nesta palavra que não há em nenhum pensador grego? O que há nesta palavra que não há em nenhum guru de autoajuda? O que há nesta palavra que mudou a minha vida e mudou a vida de milhões de pessoas nessa terra? O que há nesta palavra que você pode se jogar em cima dela sem medo? Nada apanhamos, Senhor, olha, o fracasso está aqui, mas tu podes reverter a situação. Deus pode reverter qualquer situação. Apóstolo, eu fui ao médico, eu estou aqui esta manhã com um diagnóstico médico. O médico disse: é um carcinoma. É verdade. Isto amedronta, isto assusta, isto parece um fracasso. Mas Pedro disse: mas sob a tua palavra. Eu quero muito que você acredite na Bíblia Sagrada. Eu quero que você jogue a tua vida aqui dentro. Eu quero que você se habitue a dizer: está na Bíblia, eu creio. Não tenha medo. Esta palavra não é uma palavra fracassada, esta é uma palavra de vida. Diz que a carne para nada aproveita, mas o Espírito e a palavra têm vida. Diga vida. Diga: a palavra de Deus é vida, é viva. Diga: é viva. Mas não diga é viva, diga é viva. Entusiasme-se com isso. Você tem vida nas suas mãos. Então ele disse: olha, eu vou lançar a rede. És tu que estás dizendo, Senhor. Eu vou lançar as minhas fichas, eu vou apostar tudo na tua proposta, porque eu passei a noite inteira. Eu entendo de pesca, eu entendo de lua, eu entendo de ventos. Mas quem entende do milagre é Jesus. Entende do milagre é Jesus. Então nós vamos lá e eu vou lançar a rede. Versículo número 6 diz: fazendo isto. Isso, você fizer o que Deus manda, Deus reverte o fracasso nisto que está aqui. Apanharam grande quantidade de peixes. Diz que rompiam-se as redes. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. Mas apóstolo, até agora não havia um fracasso de uma noite inteira sem pesca? Havia. E isto é que me
a faz apaixonar por Jesus é que ele pega uma pessoa doente, ele dá saúde. Ele pega um fracassado, ele dá vitória. Ele pega uma pessoa perturbada, desorientada, ele dá firmeza e norte na sua vida. Eu amo Jesus. Olha, eu amo Jesus Cristo. Definitivamente eu amo, porque Ele transformou a minha vida. Eu era um católico apostólico romano, você sabe. Eu não tinha um conceito do Deus vivo e real. Eu conhecia de ouvir falar. Mas um dia, na cama de um hospital, apodrecida em vida, fruto de um acidente terrível na guerra de Angola, lá quando eu cumpri o serviço militar, amado, Deus reverteu uma vida fracassada numa vida vitoriosa. Que Deus de possibilidades é esse? Encheram-se os barcos, iam a pique. Versículo de número 8. Simão Pedro disse: Senhor, eu sou um pecador, porque eu duvidei. Eu achava que uma vez fracassado, fracassado para sempre. Uma vez doente, doente para sempre. Uma vez frustrado, frustrado. O tema de hoje é voando como águia, vivendo grandes possibilidades. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.